Bom dia, pessoal! A história que eu contei hoje foi o sanduíche da Dona Maricota, que é bem conhecida de todo mundo, vocês já devem conhecer. E eu usei elementos muito simples, ó, folha de papel com o nome do que vai no sanduíche, que vocês podem fazer aí com seus filhos em casa. Muito legal, depois joga pra cima, dá uma emoção à história, ou pega uns elementos, um pouquinho de mel, um pedaço de pão, uma banana e montem o sanduíche. As crianças vão adorar. E depois, claro, me mandem as fotos, hein? Também gostaria de lembrar vocês que nós estamos na nossa quarentena, estamos ficando em casa, porque a Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde, todas as pessoas que entendem de saúde dizem que a gente deve ficar em casa nesse momento. E é o que a gente está fazendo com os nossos filhos. E muita gente me pergunta, e quem gostou da história ontem e mandou sua mensagem, que era bruxa, bruxa, vai à minha festa, que eu adorei. Aliás, a história já foi passear, ela está na Casa da Sol com os meninos hoje. Eu tenho algumas dicas de história. Hoje foi o sanduíche da Maricota, me contem qual é o sanduíche predileto. E vocês podem contar várias histórias em casa. Quem não sabe uma história? Os Três Porquinhos. Olha que legal. Eu trouxe uma luva super simples para mostrar para vocês, ó, que vocês podem fazer em casa. Os Três Porquinhos, o lobo, a casinha, para contar a história. Essa luva aqui é muito fácil de fazer, vocês podem fazer na casa de vocês. Vocês também podem fazer ela de papelão, numa caixa ou numa folha de papelão, a mão da criança, cortar e daí desenhar, pintar. Podem usar retalhos, podem colar, botões, vamos usar a criatividade. Aqui eu tenho uma outra luva que é de Natal, mas vale para mostrar. Essa aqui é mais assim, como diria, mais trabalhosa, mas também é muito legal a ideia de usar as mãos, usar luvas para contar a história. E vocês gostam de contar história para seus filhos? Mas hoje eu gostaria de falar com vocês, pais, mães, tios, tias, vós. Vocês estão lendo nessa quarentena? Que livro vocês estão lendo? Eu trouxe algumas dicas para as crianças grandes. Isabel Allende, eu adoro. Esse aqui é o lançamento dela. Longa Pétala de Mar. Tem esse aqui, Isabel Allende, O Amante Japonês, que é maravilhoso, eu particularmente amei. Tem a história, a verdadeira história do Zorro. Nossa, que também é muito bom. Ela tem vários livros, tem A Casa dos Espíritos, todos esses livros estão na biblioteca. Assim que passar tudo isso, vocês podem vir aqui na Biblioteca Jardim de Livros, que vocês já sabem, está fechada, assim como a Biblioteca da Cidade, assim como as escolas, as crianças estão em casa. Mas vocês têm livros em casa, não tem? Que livro vocês estão lendo agora? Me contem. E para deixar vocês assim com vontade de ler, mas com muita vontade mesmo, eu vou assim deixar vocês muito curiosos. Eu vou ler uma partezinha do lançamento da Isabel Allende. Longa Pétala de Mar. O soldadinho era da convocação da mamadeira, leva de meninos recrutados quando já não sobravam homens jovens nem velhos para a guerra. Victor Dalmau o recebeu junto a outros feridos que, retirados do vagão de carga, sem muita consideração, porque havia pressa, foram estendidos como os troncos em esteira sobre o piso de cimento e pedra da Estação do Norte, à espera de outros veículos para levá-lo aos centros hospitalares do Exército do Leste. Estava inerte, com a expressão tranquila de quem viu os anjos e nada mais teme. Sabe-se lá quantos dias tinham passado aos solavancos, de uma maca a outra, e de um posto de campanha a outro, de uma ambulância a outra, até chegar a Catalunha, naquele trem. Na estação, vários médicos, paramédicos e enfermeiras recebiam os soldados. Mandavam imediatamente os mais graves para o hospital e classificavam o restante segundo o local do ferimento. Grupo A, nos braços. Grupo B, nas pernas. C, na cabeça. E assim seguia o alfabeto. E os enviavam com um cartaz no pescoço para o lugar correspondente. Os feridos chegavam aos centenas. Era preciso diagnosticar e decidir em questão de minutos, mas o tumulto e a confusão eram só aparentes. Ninguém ficava sem atenção. Ninguém era perdido. Os que precisavam de cirurgia iam para o antigo edifício da San André, em Manresa. Os que exigiam tratamento eram mandados para outros centros, enquanto valia mais a pena deixar alguns onde estavam,
porque nada podia ser feito para salvá-los. As voluntárias lhes molhavam os lábios, falavam-lhe baixinhos e acalentavam como se fossem seus filhos, sabendo que em outro lugar haveria outra mulher amparando seu filho ou seu irmão. Mais tarde, os padroeiros os levavam para o depósito de cadáveres. O soldadinho tinha um orifício no peito e o médico, depois de examiná-lo sumariamente sem encontrar seu pulso, determinou que já não lhe havia nenhum socorro e que ele já não precisava de morfina nem de consolo. Na testa, seu ferimento tinha sido tapado com um trapo e protegido com um prato de latão invertido para evitar atrito. E seu tórax tinha sido envolvido numa faixa, mas isso fazia várias horas, ou vários dias, ou vários trens. Impossível saber. Dalmau estava ali para ajudar os médicos. Seu dever era obedecer à ordem, deixar o garoto ali e dedicar-se ao seguinte. Mas achou que aquele menino, para ter sobrevivido à comoção, à hemorragia e ao traslado, chegando até aquela plataforma da estação, devia ter muita vontade de viver. E era pena que tivesse se rendido à morte no último momento. Retirou cuidadosamente os trapos e verificou assombrado que o ferimento estava aberto e tão limpo como se tivesse sido pintado no peito. Não conseguiu entender como o impacto tinha destraçado as costelas e partido o eterno sem pulverizar o coração. Nos quase 3 anos de prática de Guerra Civil Espanhola, primeiro nos fronts de Madrid, depois no hospital de evacuação em Marsella, Victor Dalmau acreditava ter visto de tudo e estar imunizado contra o sofrimento alheio, mas nunca tinha visto um coração vivo. Fascinado, presenciou os últimos batimentos, cada vez mais lentos e esporádicos, até que eles pararam totalmente, e o soldadinho acabou de expirar num suspiro. Por um breve instante, Dalmau ficou imóvel, contemplando o oco vermelho, onde já nada batia. Entre todas as recordações da guerra, aquela seria a mais pertinaz e recorrente. Aquele menino de 15 ou 16 anos, ainda imberbe, sujo da batalha e sangue seco, estendido numa esteira com o coração a céu aberto. Nunca pôde explicar a si mesmo por que introduziu 3 dedos da mão direita no espantoso ferimento, circundou o órgão e apertou várias vezes ritmadamente, com a maior calma e naturalidade. Durante um tempo impossível de lembrar, talvez 30 segundos, talvez uma eternidade. E então sentiu que o coração revivia entre seus dedos, primeiro com um tremor quase imperceptível e depois com vigor e regularidade. Então, ficou curioso para ler? Vamos lá! Leia, fique em casa. Beijo, cuide-se, até a próxima. E conte para mim se você fez com seus filhos a mãozinha, se você contou o sanduíche da maricota, se você gostou da bruxa, se você tem alguma história que você sugere. Beijo, beijo!